Boa tarde, pessoal. Hoje, terça-feira, 15 de setembro de 2020, nós teremos nossa aula de matemática. E hoje nós começaremos a estudar as unidades de medida. Então, quando foi que o ser humano ele teve a necessidade de medir, né? Então, veja só, a gente tem várias grandezas, unidades de medida e instrumento de medida. Então, o instrumento, a balança, serve para medir o quilograma, que é a grandeza de massa, eu saber quantos quilos tem alguma coisa. A trena serve para medir o tamanho, o comprimento, que é a unidade que tem metro, e a grandeza é o comprimento. Para verificar a grandeza de tempo, a gente usa o relógio, a gente usa o calendário, né, também. E nós temos a unidade hora. Para medirmos a capacidade de grandeza, a unidade que nós temos é o litro. Mas, professor, e quando foi que o homem, quando eu digo homem, é o sentido de ser humano, teve a necessidade de medir? Então, é possível, a gente não tem assim uma informação precisa, exata, mas possivelmente o ser humano ele tenha realizado ações de medir mesmo antes de aprender a falar. Como ele fez isso, professora? Ele fez isso quando ele descobriu qual é o maior peixe que ele pescava, qual era a altura da caverna que ele precisava para se proteger dos animais, porque ia depender do tamanho dele. Quando ele precisava de uma pele para construir suas vestes, né? Só que quando o ser humano passou a se organizar em sociedade, passou a se construir moradias, a precisar construir meios de transporte, materiais para a pesca, para a caça, e com isso surgiu a necessidade de medir. Então, eles passaram a usar partes do próprio corpo como referência de medida. Então, eles usavam o tamanho do pé, a largura da mão, que era o palmo, né? A grossura do dedo, a passada, o cúbito, né? Que é essa distância entre o cotovelo e a mão. Só que o que acontece? Quando eles começaram a usar, a gente até pode usar também. Vamos voltar aqui. Só que o que acontece? Quando eu vou verificar o tamanho da sala, usando passos ou passadas, o que é que acontece? Vai dar uma quantidade de passos, né? Agora, se meu irmão menor for medir, a quantidade de passos vai dar diferente. A mesma coisa ocorre com, vamos dizer, o tamanho da mesa da minha cozinha. Se eu for medir, vai dar um tamanho. Se outra pessoa chegar para medir, vai dar outro tamanho. Então, por conta disso, houve-se a necessidade de usar uma medida padrão, né? Para que não acontecesse, para que fosse igual para todo mundo. Então, essa medida padrão que se usou, a gente usa, para cada tipo de capacidade, a gente usa uma medida padrão. Então, para medir a capacidade, para a medida de capacidade, a gente usa o litro, para a medida de massa, a gente usa o quilograma, para a medida de comprimento, a gente usa o metro, para a medida de tempo, a gente usa a hora. Né? E cada medida dessa, ela é formada por múltiplos e submúltiplos, né? Os múltiplos são sempre maiores que a unidade fundamental. E os submúltiplos são sempre menores. Já está dizendo sub, menor. E hoje nós teremos o início, estudaremos com a capacidade, com a medida de comprimento. Então, o metro é a unidade principal da medida de comprimento. Aqui a gente vai ver, ó. Quando nós estudamos os numerais normais, nós vimos o quê? Que a menor unidade, a menor classe das palavras, a menor ordem era a unidade, né? Então, eu tinha a unidade, que era a menor, seguida da dezena, centena, milhar e unidade de milhar, e assim sucessivamente.
Então, da unidade para a dezena, aumenta 10. Da dezena para a centena, mais 10. Da centena para o milhar, mais 10. Então, aqui, ó, na unidade eu tenho 1 metro, que é representado pela letra M. Então, a unidade é 1 metro, né? Então, o múltiplo vai aumentando, gente, ó. Múltiplo aí vai aumentar 10, tá certo? Então, 10 metros é igual a 1 decâmetro. Então, 1 decâmetro são 10 metros. 1 hectômetro é igual a 100 metros. Ó. Decâmetro é DAM. Hectômetro, HM. E o quilômetro é igual, km, é igual a 1000 metros. Então, se a distância da minha casa para a minha escola são 2 quilômetros, então a distância vai ser de 1000 metros. Agora, esses aqui, ó, de vermelho são os múltiplos, são unidades maiores que o metro. Nessa parte verde aqui, que é da direita, para a esquerda veio os múltiplos, para a direita veio os submúltiplos. Aqui vai ser menos, vai ser 10 a menos. Então, aqui eu tenho 1 decímetro é 0,1 metro. Não é como se eu tivesse 1 metro dividido. O decímetro eu tenho dividido em 10 partes iguais. Aí, ó, o centímetro é como se eu dividisse 1 metro em 100 partes menores. E o milímetro em 1000 partes menores. Então, vejam, os múltiplos são maiores que o metro. O submúltiplo é menor que o metro. Certo? Então, vejam só. Comparando os múltiplos e os submúltiplos do metro, como eu disse a vocês, a gente verifica que cada um deles é 10 vezes maior ou 10 vezes menor que a vizinha, a imediatamente vizinha dele, né? Então, vejam só, vamos ver aqui, eu vou voltar aqui para a gente só ver isso aqui que eu disse a vocês. Olha, só repetindo, eu disse o seguinte, que comparando os múltiplos e os submúltiplos do metro, verificamos que cada um deles é 10 vezes menor ou 10 vezes maior. Vamos só voltar aqui para a gente ver. Então, veja aqui, ó. Aqui eu tenho a unidade, aqui eu tenho o metro, tá vendo? Quando eu venho para cá, ó, a unidade vizinha mais próxima, vindo para a esquerda, é a dezena. Vai ser o decâmetro. Ó, metro, vizinho vem o decâmetro. Então, é 10 vezes maior que o metro. O hectômetro vai ser 10 vezes maior que o decâmetro. E o quilômetro vai ser 10 vezes maior que o hectômetro. Tá vendo? Então, ó, daqui para cá, esse é 10 vezes maior que esse é 10 vezes maior que esse e esse 10 vezes maior que esse. Comparando, ó, um em relação ao seu vizinho. Aí aqui, ó, o décimo é 10 vezes menor que o metro, o centésimo é 100 vezes menor que o metro e o milésimo é 1000 vezes menor que o metro. O décimo, que é 10 vezes menor que o metro, eu chamo de decímetro. O centésimo, esse aqui que é 10 vezes menor que o décimo, eu chamo de centímetro. Tá vendo? E esse que é menor do que o centésimo, eu chamo de milímetro. Então, de um para outro vai 10, ó. Daqui para cá vai 10, daqui para cá vai 10 e daqui para cá vai 10. Se eu for me relacionar com a unidade, aí já vai ser diferente. Eu tenho do décimo para cá, eu tenho 10, né? A menos. Do centésimo, eu já vou ter 100 a menos que o metro. E o milésimo vai ser 1000 a menos que o metro. Certo? Então, aqui é só colocando, né, que é de 10 em 10. Uma ótima atividade. Fique com Deus. Essa é a nossa aula de matemática de hoje e até a nossa próxima aula.